Abra comigo a sua Bíblia. Marcos, capítulo 10, versículo de número 43. Até o versículo 45. Vamos começar no 41. Marcos, Evangelho, capítulo de número 10. O versículo de número 41, na minha tradução, diz assim: E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios exercem senhorio sobre eles, e o que sobre eles uns dos seus grandes exerce autoridade. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. 45. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Meu muito obrigado, irmãos. Podeis assentar. O Evangelho de Marcos, escrito por João Marcos, que muitos dizem que ele era filho de uma mulher de sangue judia com um gentil, provavelmente até um romano, porque Marcos era popularmente um nome de sangue latinos e de romanos. Este Marcos, ele era jovem, alguns até o identificam que na prisão de Jesus, quando está um jovem enrolado num lençol e os guardas tentam agarrá-lo, ele se escapa, deixando o lençol para trás. Este é o mesmo Marcos que na primeira embaixada missionária do capítulo 13 de Atos, quando o Espírito Santo diz à igreja que separasse a Barnabé e a Saulo para uma missão que ele havia chamado, ele os acompanhou. Quem sabe ele, na flor da sua juventude, pensou: vou estar acompanhando uma embaixada missionária, imagine o que as pessoas vão falar. Está Marcos também entre os apóstolos, e neste perfil eu creio que ele sai naquela embaixada. E lá no alto do caminho, quando as coisas se colocou difícil, porque muitas pessoas, quando vê você num púlpito de uma igreja, bem vestido, bem trajado, bem penteado e perfumado, pensa que o ministério se resume a isto. E o ministério, na verdade, ele é algo que acontece nos bastidores da nossa vida. É um preço que se paga muito grande antes de chegar até este lugar. Aqui já fora dito isto. E Marcos pensava que era o status quo que faria a grande diferença. Mas o servir a Deus não é isso. O servir a Deus, o que faz é aquele serviço prestado. E Marcos sai naquela embaixada, e quando acontece as coisas contrárias, ele então retorna, deixando para trás os dois apóstolos que seguiram a sua viagem. Na segunda embaixada, quando Paulo disse a Barnabé: vamos voltar novamente a dar um consolo e confirmação aos nossos irmãos, e Barnabé quis então levar Marcos com ele. E Paulo disse: não, esse não vai com a gente. Você já pode imaginar uma briga apostólica como pode ser? Houve uma briga apostólica entre Paulo e Barnabé, e a coisa foi tão séria que os dois se dividiram. Imagine-se que Paulo nem pensou que quando ele estava no anonimato, fora Barnabé que fora buscá-lo lá na Arábia,
num lugar do silêncio, escondido, e trouxe ele para dentro da igreja de Antioquia, e que deu a ele a oportunidade de prestar um serviço ali. E no momento em que Marcos quer ir junto, ele agora disse: não, ele não serve, ele nos abandonou. Este é Marcos. Porém, no final da vida, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse: traga-me João Marcos, porque me é útil para o ministério. Nunca é tarde para se arrepender de uma coisa errada ou de uma concepção equivocada que a gente tem. A vida cristã e a vida com Deus é tão linda porque sempre nos dá novas oportunidades. Eu disse, Deus sempre nos dá novas oportunidades. Glória a Deus. E Marcos escreve o evangelho que leva o seu nome. Na verdade, ele está escrevendo um ditado oral que Pedro lhe transmitia. E foi o primeiro relato sobre a obra, a morte, o ministério e a vida de Jesus e a sua ressurreição, que estava contida em papiro e tinta. E foi Marcos que assim o fez. E eu creio que quando ele está escrevendo o que Pedro está dizendo no capítulo de número 10, principalmente no relato em que Tiago e João faz um pedido para Jesus, e aqui já foi citado isso, que eles queriam que no reino de Jesus, um sentasse à esquerda e outro à direita. Eles queriam status, porque hoje nós temos muitos obreiros e muita gente que chega ao ministério e quer o status do ministério. E o ministério não tem status, o ministério tem trabalho, tem serviço. Quem quiser trabalhar, há serviço pronto para ser feito e realizar. Status, Jesus disse, os governantes, eles dominam sobre os demais, eles são apresentados, e agora está chegando o governador que governa sobre todos, e diz o nome, o arauto anuncia e propaga o nome, mas o servo, ele é no anonimato, ninguém se preocupa com o servo. Servo não tem nome, servo não tem identidade, servo só tem o serviço, e o que faz o servo? Servir. E quem não serve, não serve também para viver. Eu vivo para servir e você também. E Marcos está agora aplicando na sua própria vida. Poxa, eu na primeira embaixada, eu queria o status, eu queria portar a credencial, o diploma de consagração pendurado na parede. Eu queria o anel da formatura no dedo. Eu queria que todos me conhecessem como um excelente expoente, alguém grande, de muito nome no seio da igreja. E ele então começa a ler, e ele chega no versículo 45, quando o próprio Jesus disse: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Isso foi como uma bomba na vida de Marcos. Porém, ele termina os seus dias de deixar de ser inútil, porque o status é algo inútil para ser um servo, e o serviço é útil. Você diz, mas o meu serviço é pequeno, é útil. Ah, o serviço na congregação onde estou é tão pequenina, é útil, porque você está fazendo aquilo em que os anjos atentavam em fazer, e Deus proibiu e deu a você a oportunidade para realizar. Faça somente isto. Agora, meus queridos irmãos, o que é um servo? Há pelo menos 3 raízes da palavra para o entendimento do servo. O servo pode ser conhecido como o doulos, que era um pequeno servo doméstico que fazia as tarefas mais simples do lar. Tarefas tais como
buscar água, lavar os pés dos viajantes. Vocês se lembram que na ceia, no capítulo 13 de João, que todos chegam no cenáculo, estão todos com os pés empoeirados, e Jesus fica olhando para eles. Nenhum deles quis fazer esse serviço do doulos, do servo doméstico, daquele que lava o pé dos viajantes. Ficaram todos sentados, um olhando para o outro. Bom, João olhou para Tiago e disse: nós dois já temos aí a nossa conversação estipulada com o mestre, que um à esquerda, outro à direita, então este serviço de lavar pés não é para nós. Os outros demais também, que você deve ter acompanhado a leitura ou lido na tua Bíblia, viu que os demais discípulos ficaram indignados com os dois. Por quê? Porque os dois cortou a fila. Os dois pediu primeiro. Então significa que no coração de todos os discípulos, o pedido de João e Tiago era o mesmo que estava no coração deles. Eles também queriam um lugar de destaque no reino. Eles também queriam a poltrona da direita e a poltrona da esquerda. Porém, João e Tiago pediu primeiro e eles ficaram indignados por isso. Quantas vezes nós nos indignamos por o pedido de alguém? Fulano está pedindo, mas devia eu que pedisse. O servo não anda com uma cartilha de pedidos, com uma listinha de pedidos. O servo, ele disse: eu estou aqui para servir. Se é para lavar os pés, eu vou tomar a bacia, eu vou colocar água, eu vou tomar a toalha, porque isto faz. O importante nesta vida não é ter status, o importante nesta vida é ser útil, e Deus procura servos úteis. Servos úteis. Então eles disseram: não é conosco. E Jesus esperou, ninguém se manifestou. E o que fez Jesus? Ele então tomou a toalha, cingiu o seu vestido, tomou a toalha, pegou a bacia com água e começou a lavar os pés. Isso assombrou Pedro, até o ponto de Pedro dizer: Senhor, tu lavas meus pés? Não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Pedro, com ele, tudo era diferente, né? O Pedro era o tipo do sujeito que tinha orgulho de ser humilde. Aí ele disse: Senhor, então, não só os pés, lava também as mãos e a cabeça. Jesus disse: Pedro, calma lá, eu já lavei o pé do Tiago, o pé do João, o pé do Bartolomeu, a água já está suja. Muitas vezes a gente quer ser tão diferente que anda até lavando a cabeça com água suja. E quando não é com água suja, é com água de salsicha. E aí sai com a cabeça contaminada, não conhece a doutrina da igreja, não conhece a palavra de Deus, faz as coisas erradas, é um Pedro metendo o pé na jaca todo momento. Mas Jesus está dizendo: eu estou dando o exemplo. Eu estou dando o exemplo. Não havia ninguém para lavar os pés. Não havia nenhum servo disponível. Como não tinha ninguém, Jesus disse: eu estou disponível. Eu lavo os vossos pés. Eu seco com a toalha. Eu não me diminuo lavando os vossos pés. Eu não sou humilhado enxugando os vossos pés. Ao contrário, esse trabalho exalta o meu nome, esse trabalho glorifica o meu nome. Você pode imaginar Jesus se curvando para lavar os pés dos discípulos, e o pai dizendo e chamando: venha cá, Gabriel, venha cá, Miguel, dá uma olhada lá embaixo, olha o que está fazendo meu filho, lavando os pés dos discípulos. Olha, anjo nenhum lavou os pés de homens na terra, mas o meu filho está lavando, o meu filho está limpando e dando um exemplo que eu e ele estamos no serviço de servir. O que é importante no serviço é ser útil. E então eles lavaram os pés. A segunda assignação para
servo é diácono. Diácono. Nós já o conhecemos. E por último, é ruperetas, que eram os remadores da galera, os navios que faziam viagens distantes de um ponto ao outro. E lá embaixo do porão do navio estavam os remadores. Eles não poderiam parar o ritmo porque atrasava a viagem. Eles tinham que remar, e remar, e remar, e remar, e remar. Isso é o trabalho de um servo. Remar. Remar. E se você é servo, escute por favor o que diz o Espírito nessa tarde. Continue remando. Mas Senhor, o barco é pesado. Quanto maior é o barco, maior a força. Quanto maior a igreja, maior os problemas. Igreja pequena, problemas pequenos. Igreja média, problemas médios. Igreja grande, problemas grandes. E você tem, e eu também tenho que parar de reclamar pelo trabalho que estamos fazendo. O Espírito de Deus simplesmente nos diz: continue remando. Está difícil, ele diz: continue remando. Estou chorando, ele diz: continue remando. Está calejando a mão, e ele diz: continue remando. Continue remando, continue remando. Você ainda não chegou no porto seguro. Continue remando. Agora, como atuam então estes servos? Aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus mede a grandeza de alguém não pela sua estatura, nem pelo seu status econômico. A medida nossa diante de Jesus é pelo nosso serviço. E ele ainda disse: bem-aventurado o servo quando o seu senhor vier o encontrar fazendo assim. Não é pela a sua estatura econômica, intelectual. Muitos intelectuais chegarão na rabeira da fila, enquanto alguém que nunca passou por uma faculdade chegará primeiro e será recepcionado. Não estou aqui levantando um monumento à ignorância, mas estou aqui dizendo a você que no trabalho de Deus importa o serviço. O importante é o serviço. Deus deseja que tenhamos um coração de servo. Como posso saber se eu tenho um coração de servo? É fácil. O que eu estou fazendo é para abençoar outros, ou o que eu estou fazendo é para me promover? Eu prego para me promover? Eu canto para me promover? Eu trago um estudo bíblico para me promover? Ou o que eu estou fazendo é para servir? O coração do servo sempre disse: como que eu posso edificar a vida de alguém? Como que eu posso atender a necessidade de alguém? Hoje nós temos muita gente que vivem se promovendo em cima do nome de Jesus e diz: estou servindo a igreja. Quantos pregadores que diz: estou servindo a igreja tal, nesse final de semana estive servindo a igreja tal, mas na hora de ir embora ele já briga com o pastor por causa do cachê. Ô pastor, o cachê é pequeno, a minha oferta é maior, eu preciso de algo maior. E é por isso que esta gente vai caindo pelo caminho. Mas o servo disse: eu estou para servir, eu quero edificar, eu quero fazer, eu quero obedecer aquilo que o meu rei está determinando. Vamos chamar uma cantora, eu não vou dar o nome, para estar em um congresso nosso, em nossa igreja. E ela já nem quis me atender, passou por uma secretária. E a secretária disse: pois bem, pastor, a sua igreja é grande? Eu disse:
Não é grande. É porque o nosso cantor, ele só se apresenta para auditório com mais de 2.000 pessoas. Eu disse, está bem. Outro requisito, pastor. Quanto é o valor que vocês têm separado para o cachê da cantora? Eu disse, as irmãs venderam umas coxinhas, uns pastéis, uns cachorros. Isso é Assembleia de Deus, irmãos. Uns pastéis, uns cachorro quentes. Juntou tudo, né? O pacote é grande, mas é nota de 2. Aí ela me disse, pastor, lamento, mas quando o senhor estiver numa igreja maior, com uma oferta maior, o senhor volta a ligar. Eu disse, nunca mais eu vou ligar. Nós precisamos é de servos. Não é de artista. Nós precisamos é de mulher de Deus, homem de Deus, cheios do Espírito Santo e com desejo de servir, meus irmãos. O que estamos fazendo da noiva de Cristo? Porque estamos contratando artistas, porque estamos contratando pessoas que querem se promover em cima do nome de Jesus, ou pelo sangue de Jesus. Aqueles que estão conosco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, no frio, na chuva, no calor, debaixo de uma mangueira. Para eles nós não damos a oportunidade, e para esta gente que vem fazer fama e pegar dinheiro da igreja, nós estamos abrindo o púlpito de nossa igreja. Que Deus nos guarde por mais servos na obra de Deus. Diga glória a Deus. Se você não pode dizer glória a Deus, diga ai, ai, ai. Aleluia. Esse pessoal tem nome por causa da igreja. Esse pessoal tem seguidores nas redes sociais por causa da igreja. Porque cantou na igreja, porque cultuou na igreja. Quem sabe até começou bem, debaixo da unção, no temor de Deus. Mas hoje são os cafetões dos púlpitos da igreja. Nós não podemos abrir a noiva do Cordeiro para esse tipo de gente. Ainda na igreja, as servas de Deus. Ainda na igreja, as servas de Deus. Vamos aproveitar os servos. Ainda tem gente que quer lavar os pés de Jesus. Ainda tem gente que quer enxugar os pés de Jesus. Ainda tem gente que quer fazer o serviço com excelência para Cristo. Tenho eu um coração de servo. Os servos verdadeiros, como eles atuam? Os servos verdadeiros, eles sempre estão disponíveis para servir. O que me assusta é depois da visão que Isaías tem no templo, aquela voz de Deus dizendo: então ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Parece que Deus andou procurando alguém que estava disponível. Você pode entender? Em Ezequiel ele disse: procurei alguém que se colocasse na brecha, e não achei. E não achei. E diz a palavra de Deus que naquele momento que Isaías ouve essa voz, ele disse: eis-me aqui,
Ele se colocou à disponibilidade. Deus estava procurando e todo mundo estava ocupado. Deus estava buscando alguém para enviar e todos estavam nos seus serviços. E naquele momento Isaías disse: eu me coloco à disposição. E Deus não chamou ele, ele se apresentou como voluntário. Ele disse: eis-me aqui, já que não tem ninguém, eis-me aqui, envia-me a mim. A chamada começa com um toque de Deus no coração, mas com uma resposta positiva daquele que é tocado. Aquele que é tocado disse: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E aí o Senhor disse: então vai. Então vai. Um obreiro disse para mim esses dias atrás: pastor, por que a gente não vê tanta cura divina aqui na igreja? Eu disse: você quer ver cura divinas? Ele disse: claro que eu quero. Eu disse: vai lá onde estão os doentes. Vai para a Santa Casa, fica na entrada do pronto-socorro. Vai para lá. Pastor, por que não vemos tantos libertos, endemoniados? Irmão, endemoniado está tão difícil. Está tão difícil o endemoniado nos nossos cultos. Eles já não aparecem mais. Por que não, pastor? Vai para o centro vai para um centro. Vai para um lugar onde estão os demoniados. Pastor, por que não vemos tanta gente perdida nos cultos? Porque nós estamos daquele tipo, esperando que as coisas aconteçam. E o servo faz as coisas acontecerem. É diferente. Nós estamos cantando. E aí uma mocinha do Marajó cantou uma música: fazemos congresso para nós, cantamos para nós. Quase mataram ela na rede social. Mas é uma realidade. Gasta uma fortuna, paga uma fortuna para pregadores, paga outra fortuna para cantores, compra não sei o que, compra não sei o que mais, e fazemos toda aquela festa. E na hora da apresentação, quem não é evangélico que está aqui entre nós? Não tem uma viva alma. Não tem uma viva alma. E esse dinheiro que a gente gasta nos congressos, se a gente comprasse folhetos e fizéssemos uma empreitada de evangelização, de discipulado, colocasse na mão de cada um, porque foi assim a história da Assembleia de Deus: uma caixa de som Giannini, um microfone Lesson, parava numa esquina, você dizia Jesus, saía Genésio, mas a alma se convertia, pessoas eram tocadas, o poder era manifestado. Onde está você, servo de Deus? Os servos, eles estão sempre disponíveis para servir. Eles não ocupam o seu tempo em atividades que limitam o seu serviço. Eles estão disponíveis para Deus. Eis-me aqui, Senhor. Sua agenda diária é a agenda de Deus. Como é que começa a oração de um servo? Senhor, que tu queres que eu faça hoje? Quem leva a agenda do servo é Deus. Quem anota os requisitos do dia é Deus. Quem orienta ele é Deus. Por quê? Porque é Deus que está no comando. Enquanto eu estiver no comando da minha vida, eu não sou servo. Mas quando eu delego o comando para Deus, Ele é Senhor e eu sou servo. Aleluia. Como que os servos atuam? Os verdadeiros servos dão a máxima atenção às necessidades. Todo servo, ele é apaixonado para encontrar uma necessidade durante o dia, para ser a resposta. Isso ele faz. Ele não foge das necessidades. Ele anda buscando com uma lanterna onde está a necessidade. Aonde está a necessidade?
E Ele quer empregar a vida dele. Porque o que vai contar na eternidade não é quantas gravatas novas que você luziu durante o seu tempo de ministério, nem quantos sapatos de couro de querubim que você vestiu e calçou durante o seu ministério, nem quantos ternos, os mais caros que você vestiu. Se você pensa que consegue, eu também, que conseguimos influenciar Deus com a gravata, com o paletó, com a camisa, com o anel, com o sapato, esquece. Esquece. Isso não influencia Deus. Isso não influencia Deus. O que influencia Deus é você sair de madrugada em uma encruzilhada, encontrar uma prostituta chorando, desesperada, e falar do amor de Deus a ela. Quer influenciar a Deus? Busque o perdido, saia para os valados, para as encruzilhadas, para os lugares que ninguém quer ir. Vá lá, entra lá, toca lá, e você vai ver que Deus ficará em pé no trono, e todos os céus torcendo para dar certo, olhando para você e disse: vai dar certo, ele vai conseguir, ele não vai desistir. Está escuro, mas ele dá mais um passo. Tem uma vala, mas ele vai pular. Tem um brejo, mas ele vai atravessar. Tem uma rua estreita, mas ele vai passar por ela. Ele vai chegar lá aonde está gemendo, sofrendo, o perdido. Isso influencia Deus, sabe por quê? Isso fez Jesus quando esteve aqui entre nós, fazendo o serviço dele. Nós queremos influenciar com os nossos jargões, com a nossa cultura, com o nosso dialético. Nós podemos influenciar este ambiente, mas aquele ambiente, o coração dele palpita dizendo: eu quero almas. Eu quero almas. Como os servos atuam, eles andam nessa captura, sempre buscam a oportunidade de ajudar outros. Quando Deus coloca alguém diante de você com uma necessidade, Ele está dando a você a oportunidade para crescer no serviço. É Deus que traz estas necessidades diante de você. E quando Ele tiver um serviço maior, Ele sabe aonde te encontrar. A Bíblia disse: e Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Como assim achou graça e deu a ele uma tarefa de 100 anos? Que graça é essa? Você já pensou? Deus chegou para você e disse: você achou graça nos meus olhos. E a partir de hoje você vai trabalhar 100 anos cortando madeira e fazendo uma barca. Você acha graça? Sabe o que a gente entende por graça? É Deus dizendo: achei graça em você, vou te colocar no palco, e aqueles que não te deram valor vão estar na plateia te aplaudindo. Esses hinos de vingança têm influenciado a nossa geração. E todo mundo agora quer fazer sucesso, e todo mundo agora é estrela, e todo mundo agora é a quarta pessoa da Trindade. E não é por aí. Quando nós achamos graça diante dos olhos de Deus, Ele nos dá necessidades para que a gente venha suprir. Ele nos dá barca para fazer. Ele nos dá midianitas para vencer. Ele nos dá uma cadeia para passar anos esquecido. Ele nos dá sempre ao contrário daquilo que nós pensamos que é sucesso. Ele nos dá algo para realizar.
E eu quero nesta tarde te dizer, há uma necessidade especial neste planeta que só você poderá suprir como servo de Deus. E eu espero que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Perdemos a oportunidade para crescermos quando nós não temos sensibilidade e espontaneidade. Perdemos as oportunidades de crescer. É o teu serviço que te faz crescer. Ah, mas se eu der um presente bonito para o pastor presidente, ele não vai me colocar num lugar melhor? Eu disse na nossa reunião de obreiro, e tudo aquilo que eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de falar nesse púlpito, é o que eu falo nas igrejas por onde eu tenho estado pastoreando. Você pode me convidar para um almoço, fazer o melhor churrasco, eu vou para a sua casa, eu vou comer o churrasco, não vou tomar Coca-Cola porque Jesus disse que a gente não deve beber bebida mortífera. Mas vou tomar um suco natural, vou sentar no seu sofá, e se tiver uma sobremesa depois, eu vou comer a sobremesa. Mas você não vai mudar uma vírgula no seu ministério. Porque ministério não se compra com presente. Ministério se conquista com serviço. Não é com sapato e nem com terno, mas é com serviço. Se não há serviço, não tem prova de ministro, não tem prova de servo. Para encerrar, meus irmãos, os verdadeiros servos sempre faz o melhor com aquilo que tem. Os únicos que fazem omelete sem ovos são os servos. Porque os servos, escute isso com muita atenção, os servos têm os céus à sua disposição. Entre atender alguém que vive para se autopromover e um servo, Deus sempre vai atender o servo. A oração do servo tem legalidade. A oração do servo tem profundidade. A oração do servo toca o coração de Deus. Porque o servo, ele ora com as lágrimas. O servo, ele clama com a dor do coração de Deus. O servo sabe movimentar os céus, conhece o coração de Deus, conhece o caminho, ele sabe cortar o atalho, ele sabe chegar, ele sabe se aproximar, e ele sabe dizer: meu Pai, eu preciso de Ti, como em tantas outras vezes. E Deus disse: como há sempre me servido, está à sua disposição todos os céus. Todos os céus, diga o que queres, diga apenas o que queres, diga apenas o que queres, e ele abre a boca. Eu devo ter contado aqui, mas eu vou voltar a contar. Nós estávamos no estirão do Equador. Não vai procurar no mapa aqui, você não vai encontrar. De Manaus ao estirão do Equador, a gente viajava 12 dias e 12 noites de barco. Era 8 dias e 8 noites pelo Rio Solimões, até a cidade de Tabatinga, na fronteira com Colômbia e Peru. E depois viajávamos mais 4 dias e 4 noites pelo Rio Javari. Lá onde o vento faz a curva, é o estirão do Equador. Um lugar muito longe. Na entrada do porto tem uma placa que diz: aqui começa o Brasil. Deve ser, porque lá é longe demais. Neste lugar nós ficamos 5 anos.
dos anos 87 a 93. Final de 87 e todo o ano de 93. O meu menino, que hoje mora na fronteira do Brasil com a Argentina, na cidade de Uruguaiana, nesta época tinha de 4 para 5 anos. Um menino pequeno, vivia arrastando pela casa, engatinhando, e de repente um dia ele foi subir na tampa do fogão, e o fogão com aquela ferragem toda quebrada, e a panela que fazia o papeiro dele, fazia a papa, o mingau, com aquele fundo afundado para baixo, parecia mais uma cáscara de ovo. E ao fazer força, o fogão balançou, e a panela de mingau caiu nas costas dele. Ele teve queimadura de 3º grau. O socorro mais próximo que tínhamos ficava 4 dias e 4 noites na cidade de Tabatinga. O desespero tomou conta de mim, da minha esposa, e eu fui até o pelotão, aonde servia ali o tenente Bradowski. E eu disse: Bradowski, meu filho se queimou e eu preciso ir para Tabatinga com urgência. Ele disse: a lancha do exército não está indo para Tabatinga agora. E nós não recebemos nenhuma fonia do quartel dizendo que virá algum avião por estirão do Equador, porque ia 2 aviões durante o mês, o Bandeirante no meio do mês e o Búfalo no final do mês, levando os mantimentos para os soldados. E eu disse: mas o meu menino se queimou. Ele disse: pastor, o senhor sempre tem dito na sua igreja, e eu já ouvi, porque o som que vocês ligam é alto, que invade todo o pelotão, que o senhor tem um Deus que faz o impossível. Miserável. Eu, com uma necessidade, e ele vem me blasfemar. Eu voltei para casa revoltado e entrei no quartinho da oração e falei: Deus, eu preciso que o senhor mostre que está comigo. Eu sou teu servo. E aí eu ouvi uma voz de Deus, porque Deus fala. Deus fala, Ele já está falando na palavra nessa tarde, mas Ele também fala de uma forma audível. O Senhor me disse: volta lá, diga para o comandante que eu estou mandando o avião. O avião está chegando. Eu disse: pois bem. Levantei da oração, ainda com os olhos todos molhados, e corri lá para o pelotão e cheguei: Bradowski, o meu Deus mandou dizer que o avião está chegando. Que o avião está chegando. Ele disse: pastor, o senhor deve estar doido, o seu filho se queimou, o senhor está querendo uma solução. Disse: não, o meu Deus falou. Ele disse: mas o meu comandante não falou. Eu disse: mas o meu Deus falou. Prepara, porque o avião está chegando. E eu voltei para casa e disse para minha esposa: coloque a roupa na mala, porque você vai para Tabatinga daqui a pouco. Ela olhou e disse: mas você falou que não tem avião. Eu disse: mas Deus falou que vai ter. E ela arrumou a mala, colocou as roupas, pegou o Elionai e ficou na porta. Mas passou 15 minutos, o avião fez... E desceu no aeroportozinho do pelotão. E o Bradowski, suado, desesperado, disse: pastor, o avião veio. Eu disse: eu não falei para você que Deus estava mandando o avião? Corremos para o aeroporto com a mala e chegamos lá, e desceu o piloto do avião, por nome de Taurus, e foi descendo e disse: quem é o pastor? Eu disse: sou eu. Ele disse: eu estava indo para a Boca do Acre, e de lá ia para Cruzeiro do Sul, e quando ia cruzando de Tabatinga para o Acre, eu ouvi uma voz dizendo: desce no estirão do Equador e socorre o meu servo. Ele olhou para mim e disse: pastor, tem alguém lá em cima que te ama muito.
fez eu interromper a minha viagem. Eu estou aqui, e sabe por que eu estou aqui? A minha mãe é dirigente do círculo de oração em Taubaté, e ela disse: quando ouvir esta voz, obedeça. Deus coloca os céus à disposição dos servos. Sirva a Deus, sirva de coração, e o céu se unirá a você, o céu se associará a você, e o céu fará coisas grandes por você, com você e através de você.